A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Oséias Silva e eu venho hoje trazer algo de Deus ao seu coração. Abra por gentileza a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37, que diz assim: Ouviste também que foi dito aos antigos: Não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. E eu quero aqui explicar para vocês hoje o que se trata, o que muitos falam, o que quer dizer sim, sim e não, não, e o que passou disso é a procedência maligna. Vamos para entender o texto. Aqui Jesus Cristo estava no Sermão do Monte, em Mateus, e vai aqui do capítulo 5, o 6 e o 7, foi um sermão muito extenso, onde Jesus deixou muitos bons ensinamentos para o povo. E é interessante a gente ver qual que é o texto e o contexto para a gente conseguir compreender, para a gente poder entender, porque tem pessoas que usam esse versículo de uma forma isolada e errada. O que quer dizer o sim, sim, o não, não, e o que passou disso é procedência maligna. Primeiro, Jesus Cristo ele gostava de falar, de esclarecer para o povo judeu, aqui ele estava ensinando para os judeus, que o povo o judeu ele tinha uma tradição, digamos, de contar histórias onde eles aumentavam muito, digamos, eles eram exagerados. Quando você ia contar uma história para alguém, tinha que contar uma história exagerada, né? Quantas e quantas vezes o judeu também não só contava histórias exageradas, tanto que Jesus se comunicava com eles muitas vezes por parábolas, quanto fazia atitudes desproporcional. Eu vou citar, por exemplo, quando a pessoa dava uma esmola e tocava trombeta, ou então a palavra fala quando ia jejuar, ele não tomava banho, ele vinha todo da forma que acordava de manhã, não escovava dente, não limpava o rosto, para poder mostrar para as pessoas que estava jejuando, e coisas desse tipo, que o judeu ele era exagerado. E a palavra de Deus está falando assim a respeito do juramento que as pessoas faziam. E isso acaba encaixando aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do homem, que você não tem uma convicção do amanhã. Ele jurava pelo céu, ele fazia juramentos, no caso ao qual não era algo que era prudente fazer. Exemplo, se você fala assim, eu vou fazer algo daqui 40 dias, você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a 40 dias. A palavra de Deus nos orienta que nós temos que dizer o quê? Se Deus permitir, ou se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo. E nesse texto aqui, a palavra de Deus está mostrando que é simplesmente sim, sim, não, não. É falar sim para aquilo que tem que falar sim e não para aquilo que tem que falar não. Porque eu já vi besterol de pessoas dizer, se o crente falar uma coisa, ele não pode de jeito nenhum voltar atrás. É lógico, eu não estou ensinando você a ser irresponsável, mas muitas coisas nós fazemos projetos e planos e Deus faz exatamente o oposto. Eu vou citar para você aqui, não, mas não pode mudar. Até Deus, que é soberano, que tem uma soberania infinita, em Gênesis 6, no versículo 6, Deus diz assim que ele arrependeu de ter feito o homem. E se você pegar 1 Samuel 15, Deus diz que arrependeu de ter posto Saul como rei. Você pega, por exemplo, em Êxodo 32, no versículo 10, Deus que tinha tirado o povo do Egito, mas devido à desobediência e à idolatria, quando o povo pega ali para poder, na ausência de Moisés, fazer um bezerro de ouro para adorar um Deus que não era Deus, Deus ele fala para Moisés que ia destruir aquele povo. Mas veja bem que quando aquele povo saiu, Deus prometeu que os levaria à terra prometida. Mas até o cumprimento das palavras dele é condicional à obediência das pessoas que recebem a promessa. E o sim, sim, não, não, aqui que a palavra está dizendo no texto, é simplesmente a respeito daquilo que você tem que você agir.
Quando uma pessoa chama você para algo que é ilícito, é uma prática que você não tem que praticar, aí você tem que dizer não, não tem meio termo, é não. E quando as pessoas te chamam para adoração, te chamam para a busca de Deus, quando você vê que vai para agir alguma coisa que está em conformidade com a palavra de Deus, é sim. É isso que a palavra de Deus está falando. O sim, sim, não é nada mais é do que eu dizer sim para aquilo que eu tenho que falar sim e não para aquilo que eu tenho que falar não. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida, a sua família. Nós temos aqui orado por pessoas aqui em Macaúbas, na Bahia. Estou aqui como pastor missionário há 2 anos e meio aproximadamente, e Deus tem nos abençoado, Deus tem curado pessoas que a gente tem intercedido, e nós temos essa obrigação de trazer esses ensinamentos para que as pessoas possam crescer, tanto na graça quanto no conhecimento da palavra de Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu abençoo as famílias, eu abençoo essa pessoa que está depressiva, triste, cabisbaixo, doenças psicossomáticas, pessoas que já não têm mais alegria de viver, pessoas, ó Pai eterno, meu Deus, que procura, meu Pai, tanto achômetro, mas não consegue, ó Pai, consultar a tua palavra para seguir aquilo que a tua palavra ordena. A tua palavra, Senhor eterno, ela diz, ó Pai eterno, meu Deus santo, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ó Pai, abençoa o teu povo de uma forma especial. Se tiver alguém enfermo, cura as enfermidades, vem nos trazer graça, autoridade, sabedoria do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.